fazer parte da história desse clube. Todo mundo sabe que eu me criei praticamente aqui dentro, foi o primeiro clube. Sou gremista e sempre que eu vesti a camisa do Grêmio como jogador, eu procurei dar o máximo de mim dentro de campo para conquistar títulos. E no momento que o Dudu e o Guerra foram me buscar em 2010, minha primeira passagem como treinador, também nós estávamos numa situação difícil, nós éramos o 19º campeonato, o Grêmio chegou na Libertadores. Em 2013, minha segunda passagem, nós somos vice-campeões brasileiros. E depois, com o presidente Romildo, em 2016, com a minha chegada, conquistamos vários títulos, inclusive depois de 15 anos. Estou muito feliz mesmo por trabalhar nesse clube maravilhoso. A torcida sempre esteve presente, me apoiando. Isso é fundamental. Quanto à partida, o Grêmio teve altos e baixos durante a partida, mas até porque nós não tínhamos aquele entrosamento necessário pelas mudanças que a gente fez na equipe. Mas tem que parabenizar a garotada, uma entrega muito grande, uma busca pelo gol, principalmente quando estava 0 a 0, o Grêmio teve também boas chances, depois o próprio Ceará também teve. Então foi um jogo bastante pegado, bastante truncado em alguns momentos, mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós conquistamos um ponto, né? A gente sempre joga para ganhar, mas as dificuldades sempre são enormes. Mas a gente conseguiu um ponto fora de casa que é importante, e eu acho que fora de casa sempre o importante é você somar ponto ou pontos. A gente sempre busca a vitória, mas nem sempre é possível. Mas está de bom tamanho esse empate para a gente. Boa noite, Renato. A pergunta que eu quero fazer está relacionada ao clima. Foi bem diferente, né, do inverno do Rio Grande do Sul. Aqui em Fortaleza, a sensação térmica de 30 graus durante a partida. Isso afetou um pouco o estilo de jogo do Grêmio? Leonardo Miller, da RBS TV. Não, Leonardo, não é por causa do calor. É uma equipe totalmente modificada, o entrosamento não é o mesmo, uma viagem longa, apesar do voo ser fretado. Mas alguns jogadores já vêm jogando seguidamente e o desgaste é sempre muito grande. E não é por causa do calor, ou por causa do frio. Realmente é o desgaste. Mas a equipe se comportou bem, correu bem. A gente enfrentou uma boa equipe também, até porque o Ceará é campeão do Nordeste, então eles estão com bastante moral. Não estrearam bem no Brasileiro, mas é sempre muito difícil jogar aqui. E o campo também não era dos melhores, dificultou um pouquinho o nosso toque de bola. Mesmo assim, nós tivemos mais posse que o nosso adversário. Mas aquilo que falei, valeu pela entrega, não tivemos aquele entrosamento de 100% como a gente tem com os demais jogadores, mas é o que eu falo sempre para os jogadores, estarem preparados que a oportunidade aparece. E apareceu a oportunidade para alguns hoje e eles foram muito bem. E o importante é isso, independente de quem começa uma partida, o importante é ter a entrega do jeito que a gente teve hoje mais uma vez, porque o Grêmio vem numa sequência de jogos duros, difíceis e além da viagem muito longa. Então, como eu falei, o empate foi muito bom para a gente. Boa noite, Renato. Você já explicou de forma muito clara os seus motivos para poupar titulares. Já entendemos muito bem as suas razões, receio de lesões e de desgaste físico. A questão, especialmente para o torcedor gremista, que preferia ter visto hoje o time titular. Como tornar esse time reserva competitivo, com um padrão de atuação mais próximo do time titular, a ponto de o Grêmio ganhar jogos fora de casa como o de hoje, mesmo que no detalhe, algo que sabemos que é importantíssimo para o time que tem como meta ser campeão brasileiro. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Rodrigo, eu quero jogar sempre com a equipe principal, todo mundo jogando todos os jogos, é uma coisa impossível, Eu estou cansado e eu não jogo, eu não corro, pela sequência, pelo desgaste mental, pela viagem. Imagina os jogadores que vêm a cada 3 dias numa decisão, numa pegada muito grande, até porque ficaram aí praticamente 4 meses sem jogar e no momento que nós retornamos é um jogo atrás do outro. Ninguém aguenta. Daqui a pouco as outras equipes vão fazer a mesma coisa. Não é que eu não quisesse trazer os jogadores, não adianta eu querer trazer a equipe principal, a equipe que vinha jogando, e daqui a pouco perder 3, 4 jogadores na sequência do campeonato, só que eu vou perder esses jogadores por 3 semanas, 4 semanas. É o bom senso, eu tenho que pensar, eu
gostaria, como torcedor, colocar sempre a mesma equipe para jogar. Mas eu tenho um grupo, eu confio em todo mundo. Antes mesmo da partida eu falei, a garotada está aí, a garotada está nos ajudando bastante. É normal você mudar alguns jogadores. Eu estava falando antes mesmo do jogo com o Guto. O Guto também perdeu 3, 4 jogadores pela sequência de jogos, pela Copa do Nordeste. É normal, todas as equipes vão perder jogadores. E o treinador que colocar uma equipe em todos os jogos vai pagar caro, pode ter certeza disso. Eu quero ser campeão brasileiro. Eu trabalho num clube que quer ser campeão brasileiro também. A gente vai trabalhar sempre para buscar o melhor para o clube, para buscar esse título que eu não tenho. E a gente trabalha para isso. Agora, eu preciso pensar. Eu não vou colocar em campo jogadores que não têm condições, pela sequência de jogos, pelo cansaço. Então é muito grande, a chance de você colocar esses jogadores em campo e perder esses jogadores por uma lesão mais grave. Então por isso que eu segurei alguns jogadores e vai ser assim pela sequência de jogos. E vocês vão ver que todas as outras equipes daqui a pouco vão começar a fazer a mesma coisa. A não ser aquelas equipes que não estavam disputando nada. Aí tudo bem, o grupo está descansado. Agora as equipes que estão vindo das finais do estadual, pode ter certeza que se não poupar vai pagar caro. A gente sempre quer colocar todo mundo para jogar. Mas infelizmente isso não é possível. Mas é por isso que a gente tem um grupo bom, um grupo grande, justamente por isso, porque a gente sempre vai ter problemas de trocas, por cartão, lesão, por poupar, uma mudança tática. E o jogador tem que estar preparado, como foi hoje. O jogador tem que entrar e tem que mostrar o porquê que ele está no grupo do Grêmio. Tem uma equipe, não é o Grêmio, qualquer outra equipe, não vai jogar todos os jogos com os mesmos 11 jogadores. O importante é que está todo mundo preparado. Hoje a única queixa, entre aspas, que é uma coisa normal, não temos aquele entrosamento necessário por várias mudanças. Mas infelizmente as mudanças eram necessárias. Renato, boa noite. A gente percebeu que na hora do gol, os jogadores foram até o PP e abraçar o PP pelo passe, e ele demonstrando assim que estava aliviado com o gol que ele tinha dado o passe. Parece que ele tirou uma certa pressão dos ombros. Foi só impressão? O PP agora assumindo esse protagonismo, ele tem essa pressão ou é só impressão nossa? E como tu vais trabalhar para tirar isso de cima dele agora que ele tem que assumir esse protagonismo no lugar do Everton? É Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba. Ô Rafael, sem pressão, o garoto está aqui com a gente já há muito tempo. O garoto está no grupo do Grêmio porque é um bom jogador, a própria diretoria renovou o contrato dele há pouco tempo atrás. É um jogador que se entrega, é um jogador que nos ajuda bastante, independente se ele entra na partida ou se ele começa a partida. É um jogador importante pra gente. A gente não tem que ficar comparando o PP com o Everton. O Everton é o Everton, o PP é o PP. Cada um com suas características. O Everton nos ajudou muito, é um jogador importantíssimo. Saiu, foi pro Benfica, então a gente não tem mais que contar com o Everton. A gente tem que dar moral pro PP. A gente sempre passou essa confiança para ele e ele sempre nos ajudou. Então ele não tem que achar, vou até conversar com ele, foi impressão de vocês, ele não está com peso nos ombros. É um garoto que joga livre, leve, solto. Sempre nos ajudou, hoje nos ajudou de novo, fez a jogada do gol. E vocês não estou falando que vocês estão, mas vocês daqui para frente não tem que ficar cobrando do PP o que o Everton fazia. O Everton é o Everton, o PP é o PP, são características quase iguais e o PP com certeza vai nos ajudar bastante, como sempre nos ajudou. Então ele não tem que ficar nessa pressão de fazer o que o Everton fazia. O que ele sabe fazer, pode ter certeza que ele vai nos ajudar bastante. Renato, o Grêmio confirmou nessa semana a contratação do Robinho, jogador experiente que estava no Cruzeiro. Quais os seus planos para ele? Como você pensa utilizá-lo? E a respeito de Everton do São Paulo, qual o real interesse que você tem nele, a ponto de poder liberar ou não o Luciano? O que você poderia falar dessa negociação que está acontecendo nos bastidores e o próprio presidente já admitiu que existe conversa? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Olha, Matheus, eu gosto de falar do jogador que está contratado, né? O Robinho já é jogador do Grêmio, é um jogador, como você falou, é um jogador vencedor. Por onde ele passou, ele sempre foi campeão, conquistou o bicampeonato lá com o Cruzeiro. E nós temos muitos garotos no nosso grupo, então é importante de vez em quando você trazer mais 2 ou 3 jogadores com experiência.
até porque nós temos essas competições pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que a gente precisa da garotada, mas a gente precisa de experiência também. É um jogador que estava no mercado, é um jogador que, quando o presidente traz, juntamente com a diretoria, traz sempre com os pés no chão, então era um jogador que o clube poderia trazer na parte financeira. Trouxemos, então, falo do Robinho. O Robinho é um jogador importante, vai nos ajudar bastante, pode ter certeza. Quanto aos outros jogadores, apesar que muita gente está falando da troca ou não, eu deixo isso para a diretoria, para o próprio presidente. Eu gosto de comentar quando o jogador assina o contrato. Então, falei para você já uns dias atrás, o Grêmio precisa contratar, mas sempre com os pés no chão. É sempre isso que a gente fez, isso que o Grêmio sempre vai fazer. E no momento que o jogador assinar o contrato, aí sim eu falo sobre esse jogador. Porque no momento que começa a comentar, começa a falar de fulano, beltrano, ciclano, aí daqui a pouco a proposta aumenta, o salário aumenta, e daqui a pouco o negócio não sai, pagou mico. Eu gosto de falar do jogador contratado. Do Robinho eu falei porque ele já assinou o contrato. Daqui a pouco, se chegar outro jogador e assinar o contrato, aí eu falo desse jogador também. Boa noite, Renato, tudo bem? O Grêmio hoje não teve a figura do centroavante. Como você avalia a atuação do Isaac? O quanto fez falta um jogador com essas características hoje na sua equipe? E como está a procura do clube por um camisa 9, um jogador que possa ser opção ao Diego Souza? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, a gente não pode jogar somente num esquema, no caso com o Diego. Você tem que ser versátil. E hoje, muitas vezes, o Diego não vai jogar. E hoje nós colocamos o Isaac já jogou por aí, é um jogador inteligente, um jogador que tem um futuro muito grande aqui no Grêmio, está recebendo oportunidades, tem nos ajudado, e ele mesmo ia fazendo um golaço no primeiro tempo. O Praz fez uma grande defesa, então é um jogador que ele é versátil, ele se movimenta bastante, ele confunde e dificulta bastante a marcação do adversário, então é importante também você ter esse tipo de jogador que se movimenta bastante para abrir espaço para os próprios companheiros, e foi o que ele fez hoje. Adiantei ele um pouquinho juntamente com o Tassiano, e eles foram muito bem. Não adianta a gente ficar somente no plano A. Aí facilita a marcação do adversário. O Diego tem jogado, tem feito os gols, tem nos ajudado bastante. O Isaac hoje jogou por ali, jogou muito bem. Teve a oportunidade também de fazer o gol. Só faltou o gol para ele. Então é importante você ter não somente um tipo de jogadores. Às vezes você tem dois jogadores com a mesma característica no plantel. Então às vezes é bom mudar. Foi o que aconteceu hoje. A gente viu nesse jogo aí, Renato, que o Isaac começou mais adiantado. Depois o Thiago Neves andou por ali no finalzinho do jogo, né? Com a entrada do Patrick. Isso tudo para te perguntar, e o centroavante? Te parece que o Grêmio está perto de contratar o centroavante? Quem é o centroavante que tu quer pro Grêmio, Renato? Jeremias Werneck, do All Sport. Liga para mim que eu vou te falar, Werneck. Aquilo que eu acabei de falar. Eu costumo falar quase que diariamente com o presidente, com a diretoria, com o Klaus. A gente tem trocado ideias, a gente tem colocado nomes na mesa, mas é o que eu falei. A gente procura ficar com esses nomes pra gente e o Klaus corre atrás para ver se consegue a contratação com a aval do presidente, sempre com os pés no chão. Então, a gente está vendo sim um atacante, mas se a gente começar a falar de nomes, é aquilo que eu acabei de falar, aí o preço sobe, o salário sobe, quando o Grêmio fala de jogadores, tudo sobe. E com essa pandemia não está nada fácil. Então eu sempre falo para vocês, o segredo do negócio é ficar quietinho, em silêncio, fazer, e depois que está feito, o contrato está assinado, aí sim a gente fala desse jogador. Não estou prometendo que nós vamos trazer, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando. Estamos correndo atrás, temos uns nomes, eu falei, o Klaus está correndo atrás e vamos ver de repente até o final de semana se a gente tem um sucesso aí também com um atacante. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que o Grêmio sempre tem os pés no chão e nós não estamos parados não. Mas o problema é que não é fácil encontrar o jogador no mercado. E quando você encontra, as dificuldades são enormes. Renato, hoje você não pode contar com o Jean-Pierre, né? Que a gente sabe que vive um problema particular. Eu queria saber como é que está a conversa com ele, com o que tu tem conversado com ele, se tem algum tipo de previsão para ele retornar. Ele e o Matheus Henrique também, já que ambos treinaram nessa semana antes da viagem de vocês a Fortaleza. Eduardo Moura, GE.globo.
O Eduardo, eu falei com o Mateuzinho treinou, fez até um teste, ele queria muito vir nessa viagem, mas eu observei ele no treino, troquei algumas ideias, ele não sente a lesão, mas ele não está com aquela confiança necessária, a viagem era longa também, aí eu preferi deixá-lo em Porto Alegre. Amanhã tem a revisão médica e aí eu vou conversar com ele para saber como ele se encontra, para ver como foi os treinamentos dele lá, para saber se ele tem condições para o próximo jogo. E o Jean, como todo mundo sabe, infelizmente ele tem esse problema particular dele aí. Eu tenho ligado para ele, há 2 dias atrás ele apareceu no clube para treinar, conversei com ele, troquei umas ideias com ele. É sério, lógico, todo mundo sabe o problema dele, mas é importante ele também se distrair um pouquinho, treinar para não perder totalmente a forma física. Procurei deixá-lo, ele em Porto Alegre também, apenas treinando, para ele ficar mais próximo da família dele, até ele resolver esse problema. Quando que ele vai jogar? Bom, aí quem vai nos dar a resposta é o jogador. Eu não posso colocar um jogador com um problema desse de família, porque ele não vai estar concentrado, ele não vai estar focado no jogo, que é uma coisa normal para qualquer ser humano. Então, mas a gente tem conversado bastante com ele, o próprio clube tem dado bastante apoio a ele, todo o grupo também. E agora na volta eu vou voltar a falar com ele, saber das reais condições dele, psicológicas. E aí, trocando ideias com ele, eu sei se eu posso contar com ele para o jogo de sábado ou não. Mas é um momento muito delicado dele juntamente com a família. Renato, fala um pouquinho sobre mais um jogador que você está lançando aí, o Juan Tressoldi, que entrou no segundo tempo ali, um zagueiro que parece ser de bastante imposição física. Fala um pouquinho aí para a torcida sobre esse jogador. Wagner Martins, Fox Sports. Olha, Wagner, é mais um jogador que a gente trouxe da base, mais um jogador com qualidades. Uma coisa boa dele, ele tem velocidade, ele se impõe, cabeceia bem. E é um zagueiro que também a gente está lapidando, é um jogador jovem. E é um jogador que com certeza vai nos ajudar bastante. E quando eu coloco qualquer tipo de garoto, hoje coloquei ele mesmo no final do jogo, coloco sem nenhuma preocupação, com uma confiança muito grande em todos eles. Então o Juan pode ter certeza que é mais um jogador que a gente está preparando. Outro dia mesmo a gente conversando sobre zagueiros, a primeira coisa que eu falei para o presidente, para a diretoria, para o próprio Cláudio é que ali atrás não precisa se preocupar não. Nós temos ótimos zagueiros, essa posição a gente não precisa se preocupar não. E sempre trabalhando, principalmente o Juan, que foi o último que chegou lá da base. Temos o Rodrigues também, que a gente trouxe o ano passado para cima, tem correspondido, tem nos ajudado, são jogadores jovens, jogadores com um futuro muito grande. Ali na zaga nada me preocupa, porque tem o Braz, tem o Paulo, tem o Jeromel, tem o Kahneman. Ali nós estamos bem servidos. Renato, boa noite. A gente acompanhou nos últimos dias os bastidores bem movimentados com relação à possível troca entre o Luciano e o Everton do São Paulo. Ser confirmada essa negociação, o que você espera do Everton? Como que você vê o Everton com as características dele no seu time? E se passou por você também essa possibilidade de negociação? Você foi consultado nesse sentido, Bibiana Bolson, da ESPN Brasil? O treinador tem que ser consultado, né? Óbvio. Aqui no Grêmio as coisas funcionam assim, com várias cabeças pensando, né? Do presidente, diretoria, eu e o Cláudio, a gente sempre troca bastante ideias sobre a possível contratação, uma possível venda de jogadores. Eu sempre falo para vocês que 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma, e a gente sempre troca ideias sobre várias coisas dentro do clube, principalmente em termos de contratação. Então, o Everton, não vou falar sobre a troca, se está acontecendo ou não com o Luciano. Eu vou falar do Everton, jogador que desde do Flamengo é um excelente jogador, é um jogador muito bom, principalmente taticamente. É um jogador que quando ele foi para o São Paulo, acho há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, eu tive uma conversa com o presidente, ele me autorizou. Eu falei com o Everton na época, para o Everton vir para o Grêmio. As coisas estavam bastante adiantadas, mas infelizmente ele pra gente, ele foi para o São Paulo. Então já era um sonho antigo do Everton
que eu queria ele no Grêmio. Naquela época não se concretizou o negócio. Agora sim, está tendo uma chance. Mas aquilo que eu falo, eu procuro falar sempre do jogador no momento que ele assina o contrato com o clube. Agora todo mundo sabe das características e do jogador que é o Everton, né? Acho que todo treinador gostaria de ter um jogador como o Everton no grupo. Então vamos aguardar aí os próximos dias aí para ver o que acontece. Renato, tudo bem? Você já revelou, né, pra gente que o Grêmio busca um lateral esquerdo. Já disse também que quer pelo menos mais 2 atacantes para o grupo. Quantos reforços você imagina que o Grêmio precisa para a sequência dessa temporada totalmente atípica? Obrigado. Felipe Bueno, Record TV. Felipe, a gente tem que colocar da seguinte forma. Por exemplo, nessa semana nós perdemos o Everton e o André. Então, e o Caio Henrique já saiu do Grêmio. Então são 3 jogadores que a gente perdeu. Então não adianta você ter um grupo bom, um grupo grande, e aí daqui a pouco os jogadores começam a sair e você precisa repor. Mas aquilo que eu falo para vocês, sempre com os pés no chão, sempre trocando ideias, entendeu? Sempre buscando as melhores opções. E não é fácil você encontrar esses jogadores no mercado. Então, se a gente está buscando, é para repor justamente os jogadores que saíram, porque senão, daqui a pouco, com todas as competições que nós temos pela frente, você não pode entrar nessas competições com 23, 24 jogadores. Então, se jogadores saíram, jogadores precisam entrar. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso objetivo. A gente sabe da dificuldade de encontrar esses jogadores. Mas, eu volto a repetir, sempre que possível que o presidente e a diretoria possam me atender, eu já passei os nomes para eles, estão estudando, estão correndo atrás, até porque não adianta você esperar as coisas acontecerem durante essas competições e depois ter que correr atrás do prejuízo, ter que buscar jogadores, aí sim vão custar muito mais se você encontrar esse tipo de jogadores. Já é difícil hoje. Então é por isso que a gente está se movimentando justamente para repor esses jogadores, porque se você for ver no papel, nós temos aí poucos atacantes. E pelas competições que a gente tem pela frente é necessário, desde que o clube se acerte com o jogador, com outro clube, e ele aceite as condições do Grêmio. Se aceitar, aí tem grande chance do negócio sair. Boa noite, Renato. Eu gostaria que você fizesse uma análise do comportamento do teu sistema ofensivo. Esse time alternativo, já que ele voltará muitas vezes a jogar, até pela sequência de jogos importantes. E o que é que falta para que ele se assemelhe mais com o teu time titular? Rodrigo Aliardi, Rádio Galera. Rodrigo, é aquilo que eu falei para vocês, é um entrosamento. O PP é um jogador que vem jogando, vem nos ajudando bastante. O Alisson vem nos ajudando bastante. Por dentro, que o Diego não estava aí hoje, coloquei o Isaac. É uma característica diferente, um jogador de uma movimentação maior. O Diego é mais jogador de área, mas eles foram bem. Aí entra, apesar do Alisson, apesar do PP, o próprio Isaac serem jogadores jovens, o desgaste é muito grande dos jogos, é um atrás do outro. Sábado já temos outra pedreira que é o Corinthians. Amanhã a gente tem mais 4 horas e meia, 5 horas de viagem. É difícil, de vez em quando tem que segurar. É lógico que às vezes a mudança tática pelos jogadores muda um pouquinho a maneira de jogar, mas é uma coisa normal, vai ser assim sempre, não tem jeito. Você muda as peças, as características são diferentes, mas o importante é que a gente está adaptado a esse tipo de esquema também. Hoje a equipe se comportou bem. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo hoje aqui, seria uma coisa normal. O Grêmio teve bastante oportunidades, como o Ceará teve. A gente joga para vencer, mas nem sempre é possível. Mas os jogadores se comportaram muito bem. Boa noite, Renato. O Grêmio acaba de contratar o atleta Robinho, jogador experiente que pode jogar tanto pelo corredor quanto pelo meio campo. Qual a tua principal ideia na utilização desse jogador? Mário Godoy, na Rádio Pachola. Olha, Mário, você falou bem. O importante é que eu já observei o Robinho, já o conheço muito bem. Ele joga em várias posições e o importante é isso. Lógico que eu vou conversar com ele para saber dele qual a posição que ele se sente melhor.
Mas o importante é você ter esse tipo de jogador versátil dentro de campo, que daqui a pouco você pode mudar as peças, não precisa trocar o jogador, só mudar ele de lado, de posição. É importante você ter esse tipo de jogador que joga em várias posições. Mas mesmo assim, na chegada dele, eu vou trocar ideias com ele para ver qual setor, eu imagino já, qual setor que ele se sente melhor. Mas o importante é que em qualquer posição que a gente colocar o Robinho, quando precisar, pode ter certeza que ele vai nos ajudar.